Nesta palestra profunda e transformadora, Neville Goddard nos convida a fazer algo radical. Testar a verdade por nós mesmos. Ele nos revela que aquilo que chamamos de Deus, de Cristo, de poder criador, está mais perto do que jamais imaginamos, está na nossa própria consciência, na nossa imaginação viva. Aqui você vai ouvir uma das mensagens mais místicas, mais belas e mais libertadoras de Neville Goddard. Que Jesus Cristo está em você, que você é o sonhador do seu mundo, e que você pode mudar o sonho, mudando a si mesmo. Respire fundo. Abra o coração. E venha comigo nessa jornada que pode mudar para sempre a forma como você vê a si mesma, os outros e a realidade. O tema desta noite é: prove-o e veja. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no último capítulo, o 13, ele nos convoca a todos, pois está se dirigindo a nós. Embora tenha sido escrita há 2000 anos, ele se dirige a todos no mundo que lerem a carta e disse: examinem-se para ver se vocês estão firmes na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5. Bem, se cada cristão no mundo fosse brutalmente honesto consigo mesmo, responderia: não, eu não percebo. Penso em Cristo como algo externo. É isso que o cristão diria. E você me diz que ele está em mim. Sou chamado a me examinar. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Bem, se Jesus Cristo está em mim, onde ele está? Pois me foi dito que todas as coisas lhe são possíveis. Marcos 9,23. Foi-me dito que por ele todas as coisas foram feitas. João 1, 3. E sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, se o ser que criou e sustenta o universo está em mim, eu quero encontrá-lo. Eu deveria dedicar toda a minha vida à descoberta desse ser que me habita, que criou e sustenta o universo, para quem todas as coisas são possíveis. Bem, eu vou lhe dizer quem ele é. Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Sua própria e maravilhosa imaginação é o corpo divino do Senhor Jesus. Bem, agora, teste-o e veja, porque ele cria tudo. Não há nada neste mundo que não tenha sido imaginado primeiro. Nomeie. Tudo no mundo que agora é comprovado como fato já foi apenas imaginado. Quer dizer, minha imaginação é o Senhor Jesus? Sim, sua imaginação é o Senhor Jesus, mas ele está sonhando. Ele está sonhando com este mundo. Ele está sonhando que ele é você, e, como você, ele está sonhando com tudo o que você experimenta neste mundo. Não importa o que seja, bom, ruim ou indiferente, ele está sofrendo com você, pois ele está sonhando o sonho da sua vida. Ele se entregou dentro de você para sonhar, e enquanto ele sonha que ele é você. E seja lá o que você pense que é isso que Jesus em você, que é o Senhor para sempre, está sonhando. E quando ele acordar, ele será você. E você é o Senhor Jesus. Este é o grande mistério de todos. Muitas vezes me deitei na cama ou me recostei numa cadeira e comecei a ver o que não deveria ver. Vi o que a razão negaria que eu pudesse ver, contudo, não podia negar que estava vendo. Não podia negar a evidência dessa experiência, assim como não podia negar a evidência dos meus sentidos em nenhum outro momento, não podia. E então minha imaginação, chame-a de imaginação, chame-a de consciência, acompanha o pensador. Estou vendo o que não deveria ver, então entro no mundo que estou vendo, e ele é real, exatamente assim, e eu sou real para mim mesmo, e as pessoas são reais, tudo é real, exatamente assim. Então retorno ao lugar onde sabia que estava quando comecei a ver. Retorno, e ainda estou vendo. Entro nele novamente. Retorno, talvez uma dúzia de vezes ou mais, e então decidi me aventurar, independentemente das consequências. Não importa o que aconteça, eu irei, não apenas para dentro do que estou vendo, mas ficarei lá e explorarei de verdade. E minha consciência adentro o que estou vendo, e é um mundo exatamente assim. Real, sólido, e eu sou sólido, e saio e encontro pessoas, e elas me veem, mas eu sei exatamente o que estou fazendo.
Eu sei onde tudo começou. Meu corpo está em uma cama. Eu sei exatamente onde essa cama está, em Beverly Hills, na El Camino. Eu sei o número, eu sei tudo, eu sei exatamente onde é. E, no entanto, aqui estou eu em um mundo como este, e não é este mundo, e ainda assim é este mundo. Então, eu disse a essas senhoras: Senhoras, isto é um sonho. Tudo isto é um sonho. E elas me olharam, como qualquer pessoa presente aqui esta noite me olharia se eu lhes dissesse agora, e eu posso lhes dizer que isto é um sonho. Se eu lhes dissesse agora: Senhoras e senhores, isto é um sonho, vocês pensariam: por que vim aqui esta noite? Este homem é louco, ele é insano. Bem, foi isso que elas sentiram, que eu era louco, e elas se afastaram o máximo possível de mim pelo corredor. Lá caminharam o máximo que puderam, olhando para mim com desconfiança e eu olhando para essas duas senhoras adoráveis e gentis, como vocês são, sem nenhuma vontade de magoá-las, apenas de lhes dizer que tudo isto é um sonho. E quando se afastaram e se sentiram seguras, quase correram pelo corredor, um interior belíssimo, belíssimo, de um hotel luxuoso. E lá estava eu, isolado em um sonho. Eu sabia exatamente onde deitei meu corpo em Beverly Hills, numa rua chamada El Camino. Sabia que era uma cama de casal, e minha esposa estava bem ao meu lado, e aqui estou eu, de pé num lugar mais iluminado do que este, muito mais luxuoso do que este, luminoso, e estou isolado, e tenho assuntos inacabados neste mundo que você e eu agora sabemos. Um filho ainda sem estudar, um filho que acabou de entrar no ensino médio, uma esposa, e eu ainda não estava preparado para amortecer o impacto caso eu partisse agora. O que eles fariam por, bem, dinheiro no futuro imediato, pois eu ainda não me preparei para proteger a vida deles após a minha partida. E aqui estou eu, de pé, e não há como voltar para Beverly Hills, e aquele mundo é exatamente assim. Então me lembrei do que fiz anos atrás, quando tive uma experiência semelhante, e tudo se baseava na sensação, eu podia tocar em algo, e segurava o que tocava e me fazia despertar. Então, enquanto segurava, eu dizia: Vamos lá. Acorde. E acordei, segurando o objeto que imaginei, que estava neste mundo. E foi assim que acordei. Lembrei-me disso, então, enquanto estava em pé, perfeitamente ereto, disse para mim mesmo: Agora vou imaginar que minha cabeça está em um travesseiro. É em Beverly Hills, no meu quarto na El Camino, e eu podia sentir o travesseiro. E, então, quando pude sentir aquele travesseiro, senti-me de volta, não em um estado vertical, mas em um estado horizontal, mas não conseguia abrir os olhos. Eu estava catalético. O corpo estava morto. Eu estava vivo dentro de um corpo que não conseguia mover, a coisa estava completamente catalética. Então, em cerca de, talvez meio minuto, consegui mexer o dedo mindinho, depois a mão, e então estendê-la e senti o calor do corpo da minha esposa. Aí eu soube que estava de volta. Ainda não conseguia abrir os olhos. E então, talvez em mais meio minuto, fiz um esforço tremendo, e os olhos se abriram, e lá estavam todos os objetos familiares no quarto. A cômoda, os quadros nas paredes, as coisas normais e naturais que eu havia deixado para trás, e eu soube que havia entrado em um mundo, exatamente como este, e entrei nele vindo de um estado que o mundo chamaria de sonho. Quando voltei, só pude concluir que este mundo onde estou agora, na cama, tocando a mulher que é minha esposa, a mãe da minha filha, e isso também é um sonho, mas não consigo me lembrar onde coloquei esse corpo quando comecei a sonhar. Não conseguia me lembrar onde aquele corpo estava, pois aquele era o corpo original que deu início a este sonho, e o outro era apenas um sonho dentro de um sonho. Bem, então, comecei a experimentar, como já havia feito antes. Se minha imaginação é Jesus Cristo, conforme ensinado nas Escrituras, e se por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Então, posso aceitar o desafio que Paulo nos deu. Examinem-se para ver se vocês estão firmes na fé. Provem a si mesmos, não o contrário, examinem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês?
2 Coríntios 13, 5. Bem, se ele está em mim, então ele é quem entrou naquele mundo e retornou a este, e neste mundo ele está sonhando com isso, e pode-lhe modificar este sonho? Comecei a experimentar e a imaginar que sou aquilo que a razão nega, aquilo que meus sentidos negam, e me tornei isso neste mundo. Comecei a ensinar isso a outros e disse a eles para fazerem de uma maneira simples, como um sonho. Você começa com um sonho, e concebe uma cena que, se verdadeira, implicaria a realização do seu sonho neste mundo, que a potência disso está toda no que isso implica. Experimente. Visualize uma cena, amigos, e imagine seus amigos te parabenizando pela sua boa sorte, aceite isso como se fosse verdade, e então deixe para lá. Então, deixe acontecer neste mundo. Deixe acontecer. Então eu repeti isso várias e várias vezes, e ensinei, e aqueles que acreditaram em mim, que experimentaram, comprovaram. Então eu descobri quem ele era. Descobri que, na verdade, o Deus do universo está no homem, e o homem é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Essa imaginação do homem é o corpo eterno do Senhor, que se chama Jesus. Esse é Jesus. Ele está crucificado neste corpo, no seu corpo, na humanidade. Chegará o dia em que ele despertará deste sonho, mas neste mundo ele está sonhando. Ele está sonhando que ele é você. E chegará o dia em que ele despertará desse sonho, por mais estranho que pareça, não te deixando para trás, isolado, mas ele despertará e você será ele. Se eu não morrer, disse ele, você não pode viver. João 12, 24. Mas, se eu morrer, ressuscitarei, e você comigo. Ele não te deixará para trás. Ele realmente se fez homem para que a humanidade pudesse se tornar Deus. Essa é a história, e não são apenas palavras, estou compartilhando o que sei por experiência própria. Já fiz isso inúmeras vezes, entrei em um mundo exatamente como este, e nada morre. Esta noite, quando alguém parecer morrer, essa pessoa fechará apenas uma seção do livro eterno que está sonhando. Simplesmente a fechará, e vocês a chamarão de morta. Ela não está morta. Ela está em um mundo exatamente como este, e é sólida. Ela é terrestre, o mundo é terrestre. Como? Ela é inexplicavelmente nova. Não consigo explicar como isso acontece, assim como não consigo explicar como, esta noite, quando vou para a cama, durmo e sonho, sou real para mim mesmo no meu sonho, e sou real para aqueles que me veem. Estou vestido, contudo, o corpo está na cama. E eu durmo, e tenho dormido assim nos últimos 40 e tantos anos, nu. Vou para a cama e me encontro vestido como estou agora. Onde estão as roupas? Onde está o corpo? O corpo está na cama, mas esse sonho é real, e quando acordo dentro do sonho, é exatamente assim, exatamente assim. Então, isso é tão onírico quanto o sonho em que acordei, e nenhum dos meus amigos jamais morreu. Eu os vejo, e eles são solidamente reais e inexplicavelmente novos, não criancinhas, mas novos, sem necessidade de dentaduras, sem necessidade de óculos, sem necessidade de nada. Eles são novos. Mas eventualmente eles têm essas coisas porque envelhecem lá também. Eles envelhecem lá e morrem quando chegam ao fim daquela seção do livro da vida. Então eles despertam e descobrem que estão lendo outro capítulo, e continuam o livro da vida, e nós estamos sonhando o sonho da vida. No fim, despertaremos do sonho da vida, sabendo que todos eventualmente o farão, mas enquanto estivermos neste mundo, podemos modificar o sonho. Se eu sei que estou sonhando, posso mudá-lo. Então, alguém entra no meu mundo, desempregado, mas precisando de dinheiro, ele tem uma família para sustentar. Precisa de dinheiro para comprar tudo o que uma família precisa, e eu estou sonhando com isso. Bem, eu mudarei esse sonho. Eu o verei empregado, feliz em sua família, e tudo estará como deveria estar. Então, eu mudei o roteiro. Eu tenho o poder de mudá-lo, e ele se adapta à minha mudança e trabalha. Agora, eu não consigo te ver a menos que você penetre meu cérebro. Tudo o que eu percebo apenas porque, como um objeto no espaço, está penetrando meu cérebro.
Então, ao mesmo tempo, você existe, não apenas em mim, por penetração, mas também como um objeto que ocupa um lugar no espaço, independente da minha percepção de você, mas você existe simultaneamente em mim, porque penetrou meu cérebro. Você também existe como algo que ocupa espaço no mundo ao redor. Agora, devo esperar que você mude. Que mude em mim? Ou posso mudar em mim o que vejo lá, e fazer com que a mudança aconteça lá? Bem, tente. Este é o teste. Se Cristo está em nós, então, devo esperar que os objetos no espaço mudem para que isso mude em mim? Ou posso mudá-lo em mim, já que você está penetrando meu cérebro ou eu não conseguiria percebê-lo? Bem, eu mudarei aquilo que penetra meu cérebro, e isso é um com aquilo que está no espaço, porque se você mudasse, mudaria em mim. Ora, se eu mudar você em mim, eu poderia mudar você no outro mundo. Então eu tentei, e funcionou. Tentei mudar em mim o que os outros pareciam ser. Não era agradável, e eles pediram uma mudança, sentiram que não conseguiam realizá-la e recorreram a mim. Muito bem, então se ele está em mim, e todas as coisas são criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3, então, eu vou mudar. Assim, em minha mente, eu o representei, ou a eles, como eu gostaria de vê-los e como eles gostariam de se ver, e então não fiz nada além de simplesmente transformá-los em mim e me convencer da realidade da mudança, e então eles se conformaram a ela. Bem, se eles se conformaram a ela, então eu o encontrei. Pois todas as coisas são feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Portanto, examinem-se para ver se vocês estão firmes na fé, provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5. Leiam isso no capítulo 13 de 2 Coríntios. E não há final mais glorioso do que esse capítulo, a maior bênção que vocês poderiam ler. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 2 Coríntios 13, 14. É assim que ele termina a carta. Já ouviram uma bênção mais gloriosa? Esteja com todos vocês. O quê? A graça do Senhor Jesus Cristo. Bem, graça significa uma dádiva imerecida, não conquistada, não justificada, uma dádiva completa e maravilhosa que ninguém jamais poderia merecer, a dádiva do Senhor Jesus Cristo. Então ele chega ao amor de Deus. Não consigo conceber isso, é infinito. Ele é infinito em seu amor e, então, na comunhão do Espírito Santo, que nos torna todos um. Essa é a bênção. Mas o desafio no versículo 4 é quando ele pergunta se você não percebe que Deus, ele o chama de Jesus Cristo e está em você. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5. Bem, pergunte isso aos cristãos do mundo, e se eles fossem brutalmente honestos, diriam: não, eu não percebo. Mas agora, teste, e quando você testar, você o encontrará. E depois de encontrá-lo através da provação, eu lhe farei uma promessa, e você terá a experiência de Jesus Cristo. E tudo o que foi dito sobre ele na Bíblia, você terá em uma experiência em primeira pessoa, singular, no presente, e você saberá que você é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus realmente se fez nós, para que nós pudéssemos nos tornar Deus. Essa é a história. Então, quando estou sentada numa cadeira ou deitada na cama, e isso já me aconteceu tantas vezes, vejo um mundo tão real, e não deveria vê-lo, porque se eu estivesse vendo o que deveria ver as paredes, o quadro que conheço, as coisas, os objetos que sei que estão neste quarto, e não estou vendo nada disso. Estou vendo um mundo completamente diferente, e então algo se move dentro de mim, e minha consciência segue minha visão, e eu entro no mundo que estou vendo. Eu entro nele. E então permaneço nele tempo suficiente para que ele se feche sobre mim, e este mundo seja completamente excluído. No entanto, esse mundo é tão real quanto este mundo, e me vejo me movendo nesse mundo, eu passeio. E ele é tão real quanto este mundo. Bem, ontem à noite, um amigo meu, que está aqui hoje, tendo ouvido essa minha história há pouco tempo,
me contou sobre uma experiência que teve, e foi realmente emocionante. Vou pedir a ele que suba ao palco e conte o que lhe foi dito quando estava sentado em um bar num dia quente de verão. Vou pedir que ele se atenha ao essencial, sem floreios e sem tentar interpretar a história, apenas que conte o que lhe foi dito por alguém que teve essa experiência. Verne, você aceitaria subir ao palanque? Verne, e venho assistindo às palestras de Neville em São Francisco há 4 ou 5 anos, e moro a uns 90 ou 90 quilômetros da península. Foi no verão passado, pouco antes de Neville vir a São Francisco, que eu estava levando alguns materiais aos correios por volta das 17 horas, e voltando para casa pelo centro comercial, vi a porta de um bar aberta. Era um dia muito quente e pensei: nossa, numa tarde como esta, uma coisa boa que eu poderia tomar agora seria uma cerveja gelada. Então, estacionei o carro e entrei no bar. Notei que ele havia sido redecorado. Eu já tinha estado lá antes, mas não fazia alguns meses. Havia painéis de couro novos em todas as paredes, com taxas de metal. Havia banquetas novas e o piso todo reformado. Estava muito bonito e era um lugar muito agradável. E o balcão do bar tinha sido um pouco modificado, ficando com um formato em L. Notei que todos os assentos estavam ocupados, exceto da extremidade, onde ficaria a pequena perna do L. Então, fui até lá para procurar um lugar e encontrei 2 bancos, mas não pude ocupar um deles porque havia um cinzeiro com um cigarro dentro e um copo. Alguém estava ocupando aquele banco, então peguei o único que pude, que ficava encostado na parede, imaginando quem estaria sentado ao meu lado. Em poucos instantes, um homem voltou do banheiro e sentou-se ao meu lado. Ele tinha cerca de 1,70 m de altura, era bem apessoado, barbeado, tinha cabelos escuros como carvão e era de constituição robusta, uma pessoa de aparência agradável. Mas não costumo procurar companhia em bares, e eu não tinha nenhuma intenção de conversar com ele, mas ele queria falar comigo. Não fui rude com ele, mas respondi a tudo o que ele dizia com monossílabos, como que para indicar que eu preferia resolver meus assuntos sozinho, mas ele insistiu em falar comigo e queria saber se eu era engenheiro, pois moro naquela parte da península onde há muitas indústrias eletrônicas. Eu disse: não, não sou engenheiro. Bem, o que você faz? Perguntou ele. Eu disse: por acaso, sou escritora, e o fato de eu ser escritora despertou algo nele. Ele tinha ido àquela parte da Califórnia onde se diz haver tesouros antigos, e alguns meses atrás havia encontrado algumas moedas espanholas antigas, e escreveu um artigo sobre elas que foi publicado em uma revista. Ele me mostrou o artigo porque achou que seria do meu interesse, e então começamos a conversar um pouco mais, e ele disse: sabe, essa é a parte dos Estados Unidos para onde vão muitas dessas pessoas interessadas em objetos voadores não identificados. Você acredita nessas coisas? Tive que dizer que não tinha uma opinião formada sobre o assunto, pois não tinha experiência com isso, mas disse: posso lhe contar algo interessante, se você se interessa por esse tipo de coisa. Eu era oficial de pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos em 1952, em uma grande estação de radar em Wisconsin, perto das cidades gêmeas de Minneapolis e Saint Paul, e tínhamos o radar funcionando 24 horas por dia, detectando objetos no céu, como parte da nossa vigilância sobre a fronteira canadense. Eu disse: nossos homens costumavam repassar boletins meteorológicos para aviões comerciais, porque eles conseguiam detectar esses objetos com antecedência. E continuei. Certa noite, eles registraram um objeto na atmosfera terrestre que estava se movendo a uma velocidade enorme, 9.000 milhas por hora, ou algo assim, e então ele parou sem fazer nenhuma curva e simplesmente seguiu em outra direção. Eu disse: essa é toda a minha experiência com objetos voadores não identificados. Fizemos uma foto do que apareceu no radar e a enviamos para Washington, e essa foi a última vez que ouvi falar disso. Nossa conversa foi interrompida naquele momento, e então ele disse: sabe, quando eu estava na guerra, eu era fuzileiro naval e estava no Teatro de Operações do Pacífico, e fui ferido na perna lá e levado para um hospital no Japão. E uma noite, enquanto eu estava nessa cama de hospital no Japão, eu tive um sonho.
E de repente, disse ele, eu acordei nesse sonho e me vi em um grande e belo salão de baile, e havia muitos casais dançando ao som de uma música muito solene, e devia ser algo como uma corte francesa ou uma família real europeia, porque, disse ele, era muito ornamentado e muito imponente. Ele disse. Todas as mulheres usavam saias de aro compridas, perucas empoadas que chegavam até os ombros, e os homens usavam calças até o joelho com fivelas de prata nos sapatos, e eu estava dançando com essa mulher, e estava tentando lhe dizer que estava tendo um sonho em uma cama de hospital no Japão e que ela fazia parte do meu sonho, assim como todas as dançarinas, e ela não aceitava o que eu estava dizendo. Ela me disse: Ah, você bebeu demais da poncheira, então acho que talvez devêssemos parar de dançar e ir lá tomar mais um copo para você se recompor. Então, eles se separaram dos outros dançarinos e ele, protestando, foi com ela, tentando lhe dizer que acreditava estar sendo sincero no que lhe dizia, mas ela não aceitou. Ele começou a falar um pouco mais alto e, finalmente, outros dançarinos perceberam e alguns homens se afastaram para ver o que estava acontecendo. Ela disse a eles: Esse homem está fora de si e insiste que isso é um sonho, que somos todos figuras oníricas, e ele continuou insistindo. Ele disse. Naquele momento, eles começaram a se aproximar de mim como se fossem me dominar e me acorrentar, porque eu estava causando um alvoroço enorme. E então ele disse. Foi como uma fumaça, e tudo desapareceu, e eu estava de volta na minha cama no Japão. Foi então que lhe contei a história de Neville, e pensei que os olhos dele iam saltar das órbitas, porque ele nunca tinha ouvido falar dessa experiência por ninguém mais. Neville. Obrigado, Verne, obrigado. Muito obrigado. Bem, você ouviu isso de alguém que ouviu em um bar. Se eu dissesse que vocês são todos figuras em meu sonho, vocês me achariam completamente louco, mas não vou me retratar. Vocês estão me sonhando, e eu estou sonhando com vocês, e estamos sonhando que esta cena aconteça, e enquanto estamos nela, no mundo de César, podemos modificar o sonho, mudá-lo e fazê-lo se conformar a um sonho melhor do que o roteiro que estamos lendo. Mas o dia chegará, vocês despertarão do sonho da vida, e quando despertarem, vocês serão o Senhor Jesus Cristo. Esta é a história que estou tentando transmitir a todos no mundo. Portanto, não condene ninguém, pois tudo o que você está vendo faz parte do seu sonho. Agora, teste e veja. Mas neste capítulo 13, você é instruído. Teste a si mesmo. Você não testa o outro. Você testa a si mesmo, e o outro faz parte do seu sonho, portanto, você não pode apelar para ele. Você apela para si mesmo. Se ele aparece no seu sonho e não está fazendo o que você gostaria que ele fizesse, está desempregado e é um fardo para a sociedade, então, empregue-o. Imagine o empregado, ganhando muito mais do que jamais sonhou ser possível, e deixe-o ir. Ele se adaptará ao seu sonho modificado. Veja o outro, e o outro quer ser, não me importo com o que ele quer. Se ele quer ser socialmente proeminente, se ele quer ser isso, aquilo ou outra coisa, o que importa no sonho? Então, ele quer ser algo muito importante. Isso lhe tira algo? Não, você é o sonhador. O sonhador no homem é Deus. Existem 3 manuscritos antigos referentes ao início da Bíblia. Eles são conhecidos apenas por letras. Falamos do manuscrito J, do manuscrito E e do manuscrito P. Os estudiosos não sabem a quem pertencem. Todos são atribuídos a uma figura mitológica chamada Moisés. Contudo, no livro de Gênesis, encontramos apenas as letras J, I e P, que são denominadas Jeová, Elohim e o sacerdote. O manuscrito I, porém, começa no capítulo 15 do livro de Gênesis. Ele não menciona os primeiros 14 capítulos, não há nada a dizer sobre a chamada criação e o dilúvio. Começa com Abraão, antes de seu nome ser Abraão, quando seu nome era Abrão. Esse é o capítulo 15, e nele ele pede um filho. Ele diz: Não tenho filho. Por que não me dás um filho? E o filho que nascer da minha casa, de uma escrava, será o meu herdeiro. E o Senhor lhe disse:
Ele não será o teu herdeiro, teu próprio filho será o teu herdeiro. Gênesis 15, 3. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Abrão, e Abrão adormeceu. Gênesis 15, 12. Ora, nada se diz de que ele tenha acordado. Abrão dormiu, e o Senhor lhe disse: Vocês serão escravos por 400 anos, e quando saírem, terão mais do que tinham antes deste sono profundo que caiu sobre vocês, e sofrerão. Vocês serão escravos durante este sono. Este é o capítulo 15 de Gênesis. Gênesis 15 versículo 13, 14. Permita-me dizer-lhe, você é o Abrão de quem se fala. Os a 400 não significam 400 anos, como medimos o tempo. 400 é o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, que é Tav, e o valor simbólico disso é uma cruz. A cruz é este corpo indicando o corpo físico. Esta é a cruz, o Tav, os 400 que você carrega, e até que você atire finalmente, até o fim, você estará escravizado. Você está escravizado pela cruz que carrega. Você executa todas as suas funções. Não importa o quão poderoso você seja, você não pode pagar ou ordenar que alguém execute por você as funções normais e naturais desta cruz. Você deve assimilar, eliminar e fazer tudo o que este corpo exige, e você não pode delegar essa tarefa a outra pessoa, não importa quem você seja. Portanto, este é o corpo de escravo que Abraão veste, e quando ele sair deste sonho, será 100 vezes mais poderoso. Qualquer que seja o poder criativo que você possuía antes de sua descida a esta vestimenta, ele será amplificado 100 vezes, qualquer que seja a sabedoria que você possuía antes da descida, 100 vezes. Portanto, este é Deus, e somente Deus, quem desempenha todos os papéis. Aqui temos uma peça, e você e eu não vamos nos esquivar dela. Nós a lemos e a representamos. Ora, para representar um papel, um bom ator precisa, até certo ponto, sentir o papel que está interpretando e, da melhor maneira possível, identificar-se com o personagem. Ele precisa fazer isso. Portanto, Deus não está fingindo ser você, ele teve que esquecer completamente seu poder infinito e assumir as limitações de você para representar você como você deveria ser representado. Portanto, Deus não está fingindo ser homem. Ele se tornou homem. Ele se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Essa é a única maneira pela qual Deus poderia realmente expandir o seu próprio ser, o seu maravilhoso ser. Então, tu és o Deus das Escrituras. Tu és o Deus do universo. Tu eras o Deus que criou os céus e os sustenta para um propósito divino, e quando a peça termina e todos nós despertamos do sonho, nos conhecemos, pois tu e eu nos conhecemos como irmãos antes de descermos à terra. Eu te conheci e te amei além dos sonhos mais ousados que um homem possa imaginar, um amor tão precioso, tão terno, que nada na terra jamais se compararia a ele. Era assim que nos amávamos. E você e eu concordamos em sonhar juntos e não interromper o sonho até que ele terminasse. E quando tudo terminar, e posso te dizer, terminará, não coletivamente, mas individualmente, porque você é tão único que não pode ser substituído. Nenhuma pessoa na eternidade poderá ocupar o seu lugar no corpo ressuscitado do Deus vivo. Nenhuma. Seria uma catástrofe irremediável se você pudesse se perder. Você não pode se perder. Você deve retornar como uma pedra viva no corpo vivo do Senhor ressuscitado. E por pedra viva, quero dizer um ser muito além do sonho mais ousado de qualquer pessoa aqui na Terra. E quando nos encontrarmos nesse corpo vivo, nos lembraremos do ser que amamos antes de descermos, como nos é dito no Salmo 82. Digo, pois, e vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 6, 7. Então, na verdade, caímos como um só homem e nos diversificamos nessas vestes de carne e sangue, vestindo diferentes pigmentações, e alguns com corpos brancos, outros amarelos, outros negros, e por trás da máscara desses corpos está Deus, não menos que o outro. Nenhum é menor ou maior por causa da pigmentação da pele. Tudo é Deus. Não há nada além de Deus.
Eu não gostaria de ser maior do que aquele que amei antes da queda, e não serei. Tudo será um. Aventuramo-nos neste mundo de morte, e dele sairemos, retornando ao mundo da vida, o mundo eterno. Esta é a aventura mais maravilhosa do mundo, mas enquanto você usar a máscara, não poderemos enxergá-la por completo. Agora, digo-lhes isto esta noite, não por especulação. Não estou teorizando, não estou especulando. Eu vivenciei as Escrituras. Tudo o que foi dito nos Evangelhos a respeito de Jesus Cristo, eu vivenciei, desde a crucificação até a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. A ascensão, a descoberta da paternidade de Deus, tudo isso eu vivenciei em primeira pessoa, no singular, no presente. E, no entanto, enquanto visto essa roupa para contar a história, ainda preciso suportar os sofrimentos que ela me impõe. Ela envelhece, envelhece e envelhece, enfraquece, e eu tenho que suportá-la. Devo carregar essa cruz até o fim. Bem, como Paulo disse no capítulo 8 de sua carta aos Romanos. Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada quando Jesus Cristo for revelado. Romanos 8, 18. Quando Cristo se revela em nós como nós, que importa o que sofremos durante a peça? Mas não posso impedir o sofrimento à medida que o corpo envelhece e se deteriora, desta vez, porém, estou me despojando dele pela última vez, não para ser restaurado novamente, mas para deixá-lo completamente para trás e então retornar ao corpo único que está reunindo, um a um, todos no Senhor ressuscitado. Já sou parte do corpo ressuscitado, mas fui enviado para contar esta história, e devo contá-la, e a contarei. E se ofender alguém, se perturbar alguém, não faz diferença para mim, ainda assim devo contá-la. Se alguém se autopromove completamente e distorce o mistério de Cristo, devo protestar contra a distorção deste grande mistério de Deus. Essa pessoa se coloca como se tivesse sido escolhida para contar uma história sobre uma questão moral, como se um não fosse Deus e aquele não fosse. Isso não é verdade. Não há ninguém na eternidade que permaneça sem redenção, e o papel que essa pessoa desempenha é essencial para o todo, pois a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8, 28. É-nos dito: vocês não me venderam como escravo, quando os irmãos confessaram que o haviam vendido. Ele respondeu: não, foi o Senhor, foi a vontade do Senhor. Vocês foram instrumentos usados para me vender como escravo, mas ele conhecia a minha sabedoria inata, o meu saber inato de interpretar os sinais dos tempos, e assim eu interpretei os sinais dos tempos para salvar a civilização. Gênesis 45 versículos 5, 6, 7. Então, uma fome estava chegando ao mundo. Sem o meu conhecimento do sonho do faraó, não teríamos sobrevivido. Por isso, ele permitiu que vocês me vendessem como escravo, para que eu pudesse entrar em contato com o faraó, ler o seu sonho para ele e provar que era verdadeiro, e então me tornar igual ao faraó na administração da civilização. Então os irmãos pensaram que o tinham vendido. Então, você pensa que prejudicou alguém. O tempo provará que não prejudicou nada. Era parte do drama que se desenrolava, parte da peça. Tudo isso é uma peça. Eu vi tudo com tanta clareza, e não consigo descrever a emoção de estar sentado confortavelmente em uma cadeira, sem pensar em nada em particular, sem se deter em nada, e de repente você não está mais vendo o interior da sua sala de estar. Conheço o interior da minha sala de estar como a palma da minha mão. Tenho uma biblioteca adorável, cadeiras confortáveis, é uma vida aconchegante. Não é para exibição. Minha esposa e eu vivemos em um lugar que chamo de lar. Então, se alguém vem à nossa casa, fazemos com que se sinta em casa, é um lugar tranquilo. E meus livros são usados, não são para exibição. As cadeiras, os móveis, tudo é funcional. Não temos nada para exibir, peças lindas, algumas belíssimas, mas ninguém vem todo ano, como fazem em Los Angeles. Imagino que façam isso aqui também, para avaliar seus móveis, estimar o valor e você paga um preço. Bem, eles vêm aqui em casa, e aqui eu tenho uma biblioteca linda, mas todos os livros são usados. Então, o valor já é reduzido.
Temos algumas peças antigas lindas que vieram da herança da mãe da minha esposa. Bem, são várias gerações, e para eles são antigas, portanto não têm valor, e eu não ousaria dizer isso a eles, mas qualquer pessoa que conheça o valor dessas coisas, como já aconteceu de virem aqui e perguntarem: você aceita 3.000 por isso? Você aceita 2.000 por aquilo? Mas para quem é enviado para avaliar as coisas, eles não teriam espaço para elas em casa, porque são peças antigas. Mas, para nós, elas não são apenas antigas, são lindas e funcionais. Tudo em nossa casa é funcional. Então, eu me sento em uma cadeira e, de repente, não vejo mais o que deveria ver. Às vezes, me arrisco e entro no que vejo. A consciência segue a visão, e eu entro na visão e exploro um mundo tão real quanto este. Você encontra pessoas que o mundo chamaria de mortas, elas não estão mortas de verdade. São solidamente reais em um mundo terrestre, onde as árvores crescem, florescem, murcham e morrem. As pessoas crescem, florescem, murcham e morrem e, no entanto, não morrem. Todas as coisas são restauradas. Você está lendo uma peça e interpretando o papel que está lendo, e chegará o dia em que você despertará de tudo isso. E quando despertar, você será quem criou tudo. O Antigo Testamento é o retrato, o Novo é a realidade. O dia chegará em que você perceberá a realidade dentro de si. Você a comparará com o retrato e verá certas coisas nesse retrato que você poderia mudar e poderia fazê-lo a qualquer momento, certas coisas que você acrescentaria e que o retrato não captou, certas coisas que você excluiria, pois você é a realidade. Vou lhe dizer, a história é verdadeira. Não é cronologicamente precisa, mas é verdadeira. Cada detalhe é verdadeiro. Eu poderia contá-la de uma forma mais cronológica e precisa do que a contada no Evangelho, relatando-a a partir da minha própria experiência pessoal, mas basta que permaneça como está, pois quando você, a realidade, se revelar, você a comparará com o retrato e saberá que é o seu retrato e dirá dele. É uma excelente semelhança, mas não é a realidade. Agora, vamos entrar no silêncio. Bom. Antes de começarmos com as perguntas. Verne, muito obrigado. Gostei de cada momento e me faça um favor, escreva sobre isso para mim. Gosto de ouvir essas histórias e ter um registro delas para poder compartilhá-las com as pessoas quando voltar para o Sul. Assim, se eu tiver tudo por escrito, poderei compartilhar. Muito obrigado. Alguma pergunta, por favor? Um homem na plateia que gostaria de comentar sobre a corrida transparente? Resposta: a raça transparente? Bem, eu não conheço nenhuma raça transparente. Eu conheço o corpo de glória que vocês vestirão. Quanto a uma raça transparente, esses corpos são permanentes, eles são fixos para sempre enquanto Deus se move através deles. Quando vocês saírem deles, essas são as vestes que se decompõem referindo-se ao corpo físico, vocês estarão vestindo um corpo de glória, e é o corpo do Senhor ressuscitado. E posso lhes dizer, não é transparente, é glorioso. É glorioso além da medida. Não é transparente. Uma senhora na plateia, e você poderia explicar o que a Bíblia quer dizer com a segunda morte? Resposta: a segunda morte só aparece, na verdade, no livro do Apocalipse, e a única morte é esta: se eu não tiver agora, neste mundo, a experiência do Senhor ressuscitado, continuarei e serei restaurado, não é morte, na verdade. Sou restaurado à vida para continuar até que isso aconteça. Mas as pessoas não entendem bem que, quando alguém parte deste mundo, o mundo não termina no ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo, que ele continua, restaurado, incrivelmente novo, e que, para nós, bem, ele morre. Bem, se ele morre para nós, então ele morrerá novamente. Esse morrer novamente é simplesmente passar de um estágio para outro estágio para outro estágio, ele não morre de verdade, como nos é dito no capítulo 20 do livro de Lucas. Em outras palavras, é chamado de morte, mas se você entender, não é realmente a morte. Porque, se eu morrer agora, neste exato momento, você diria: Neville morreu,
e você diria que foi neste dia em 1969 neste mês, mas não está antes do meu nascimento divino. Eu teria sido trazido de volta à vida e me encontraria com 20 anos, não necessariamente no ano de 1969, eu poderia me encontrar no ano 4000 ou no ano 1000, o que fosse melhor para o trabalho que ainda precisa ser feito em mim. E assim, para os outros, eu seria alguém que morreria de novo. Mas eu não morro, simplesmente atravesso uma porta. É tão tênue, a pequena vestimenta, a pequena coisa que separa este mundo daquele mundo, que nada mais é do que uma extensão deste mundo, é tão tênue. Muitas vezes me pergunto por que as pessoas não a veem. É simplesmente quase. Bem, o cavalheiro usou a palavra transparente. É exatamente assim. É tão tênue que separa este mundo daquele mundo e eles não morrem de jeito nenhum. Mas o milagre é: como eles, morrendo aqui, velhos, definhados e sem sentidos, olhos se foram, dentes se foram, cabelo se foi, de repente estão diante de você, restaurados, inexplicavelmente novos? E eles têm 20 anos, e em um determinado período de tempo, poderia ser 1969, poderia ser, as chances são de que não será. Isso acontecerá em um período de tempo já determinado, mais adequado para a obra que ainda precisa ser feita em vocês, como nos é dito na carta aos Filipenses. Aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Ou seja, quando ela se formar em vocês e vocês se revelarem como Deus. Mas não consigo imaginar uma segunda morte. Você morre para aqueles que o veem partir, mas nunca morre de verdade para si mesmo. Você não morre para si mesmo, você só morre para aqueles que não podem segui-lo. Mas nada neste mundo jamais morre para si mesmo. Tudo é inexplicavelmente restaurado e se renova. Você morre aqui quando perde quase todas as suas faculdades. Se vivesse o suficiente, perderia todas as faculdades, e ainda assim elas são todas restauradas. Uma senhora na plateia: e onde está a danação eterna? Resposta: ah, esqueçam a danação. Deus é infinitamente misericordioso. Não existe danação. Nossos padres não só estão insatisfeitos com este mundo, que já é um inferno, como criam outro. Ó, Senhor! No domingo passado, com toda a emoção da ida dos nossos meninos à lua, liguei a TV logo cedo quando acordei, levantei por volta das 5h30, e minha esposa se levantou ao mesmo tempo. Ela disse: querido, ligue a TV o mais cedo possível e em volume baixo para não incomodar os vizinhos. Então liguei a TV, e as coisas começaram a passar. E eis que surge um homem, não sei quem ele é, e nem quero saber, falando de dois tipos de inferno, de um inferno superior e um inferno inferior. Bem, Senhor, não há ninguém mais bem preparado para entrar neles do que ele. E lá está ele, vomitando esse absurdo para o mundo sobre um inferno superior e um inferno inferior, e as pessoas pensam que, só porque alguém aparece na TV, essa pessoa de repente se torna inteligente. Que absurdo! Meu pai costumava dizer: o dinheiro não se importa com quem o possui. Se você tem 20 milhões de dólares e quer se promover, gaste-os e ache-se sábio por isso. Não, minha querida, Deus é infinitamente misericordioso. Deus é amor, eu sei, não estou especulando. Estive na presença do amor infinito, e ele é homem, e ele é Deus. E ele comunicou-se comigo como homem para homem, e me abraçou quando respondi à pergunta que ele fez, e eu me tornei um com o Senhor ressuscitado. Então, agora eu sou um, embora pareça não ser aos olhos mortais, sou um com o Espírito do Senhor ressuscitado, vestindo seu corpo glorificado de amor, mas nenhum olho mortal pode ver isso. Você não pode ver isso com estes olhos. Cegaria os olhos ver isso. Contudo, eu sei que visto o corpo do Senhor ressuscitado. Tenho um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4, 6. Bem, qualquer pessoa que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Alguma outra pergunta? Uma senhora na plateia. Pergunta inaudível na gravação. Resposta: minha querida, é instantâneo.
Você não espera. Se você cair agora, neste exato momento, todos nós correremos para abraçar o corpo que amamos e pedir ajuda, e faremos o que César exige que façamos. Mas você, instantaneamente, você nos dirá, se pudéssemos ouvi-la. Deixem-no. Era meu, não sou eu. A mesma senhora, e eu estava pensando em alguém que está muito doente. Resposta. Minha querida, não me importa o quão gravemente doentes eles estivessem, quanta dor sentissem, é um abandono instantâneo de tudo que aquele corpo representava. Não há dor, não há ausência de nada, eles são restaurados, são jovens e são belos, absolutamente maravilhosos. Isso é Deus. Deus é amor. Ele não se submete a isso para se machucar. É essencial. Se eu fosse extrair ouro do minério, teria que passá-lo pela fornalha. Estas são as fornalhas. Estou me libertando através das fornalhas, e às vezes penso que o mundo se desespera por nunca ver a sua libertação. Pai, novamente. E ninguém sabe quanto tempo, quão terrível é a fornalha, até que ele encontre seu pai, mas ele encontrará seu pai. Quando ele encontrar seu pai, ele será o pai. É o pai se submetendo a isso, não para ferir ninguém. Então, quando as pessoas me dizem todas essas bobagens sobre vejam o que ela está fazendo e o que ele está fazendo, elas deveriam ir ler as Escrituras com mais atenção. Deixe-me ler um pequeno trecho do livro de Romanos. Deus entregou todos os homens à desobediência, para que ele possa ter misericórdia de todos. Romanos 11, 32. Leia no livro de Romanos. Deus entregou todos os homens à desobediência, para que ele possa ter misericórdia de todos. Você nunca conhecerá a misericórdia a menos que seja impiedoso, e então ela pode ser derramada sobre você quando você não a merece, então você sabe o que é misericórdia. E então ele realmente entregou, se eu lhe dissesse agora mesmo que lhe daria todo o vasto universo, contanto que nas próximas 24 horas você não pensasse em um macaco, eu poderia ficar com meu presente, você não o receberia. Portanto, todo o mandamento deve estar na negativa. Não farás. Você tem que quebrá-lo, você tem que quebrar tudo o que está colocado na negativa. Não farás. Então, o homem, porque tem medo da consequência de seu ato, ele não comete adultério, e não há um homem sequer que jamais tenha sido homem que não o tenha cometido no verdadeiro sentido da palavra. Como nos é dito no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito desde a antiguidade, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que desejar uma mulher já o praticou no seu coração. Mateus 5 versículo 27, 28. Portanto, trata-se de um ato psicológico, não físico. Posso reprimir o impulso por medo das consequências. Não quero destruir minha posição social, minha situação financeira ou minha vida familiar, ainda assim, posso nutrir a ideia. Bem, dizem que minha covardia não me impediu de cometer o ato. Outros saíram sem considerar as consequências e foram pegos em flagrante. Na verdade, analisando bem a situação, como alguém mencionou outro dia, na Universidade Rutgers, 6 professores fizeram uma pesquisa com, creio eu, 20 ou 30 ex-presidiários que abriram seus próprios negócios e estão se saindo muito bem, cada um à sua maneira. Eles faturam de 10 a 30 mil dólares por ano, cada um, nesses pequenos negócios, o que é um ótimo padrão de vida hoje em dia, com todas essas grandes fusões para competir com os grandes conglomerados, mas eles são ex-presidiários. E qual você acha que é a conclusão dos 6 professores? Eles têm o tipo de mentalidade que os executivos de grandes empresas precisam para ter sucesso nos negócios, portanto, eles estão dizendo, sem dizer explicitamente, que os grandes empresários são os mesmos ex-presidiários, só que não foram pegos. É isso que eles estão dizendo. A mesma mentalidade, mas não foram pegos. Eles têm exatamente o que é preciso para ser um executivo de grande empresa, o presidente da organização ou o presidente do conselho, mas eles tinham poder suficiente para abafar isso e continuar no poder. Mas o mesmo tipo de mentalidade, um senso de independência, um senso de aventura, um senso de arriscar quando outros não arriscariam, preferindo jogar pelo seguro. Nem sempre é o homem que joga pelo seguro, ele arrisca. Bem, no caso deles,
foram pegos. Com os grandes empresários, não. E isso foi publicado na semana passada no New York Times, e eram professores da Universidade Rutgers, no leste do país, que passaram um ano com verba do governo fazendo essa pesquisa. E esses homens estão muito felizes agora em ganhar 10 mil, 15 mil ou 30 mil dólares por ano, e quando eles conseguem isso hoje, com a concorrência, você abre um pequeno mercado e está competindo com um grande conglomerado que pode comprar trens carregados de ovos, não apenas algumas dúzias de ovos que você pode vender em um dia. Eles podem comprar em quantidades tão grandes, eles possuem fazendas que fornecem os ovos, eles possuem as fazendas que fornecem a carne. Como você pode competir? E, no entanto, eles estão administrando esses pequenos negócios, assim, hoje em dia, eles competem em um pequeno negócio contra esses enormes conglomerados. É preciso muita inteligência, e esses são 25 ou 30 ex-presidiários. Assim, ele entregou todos os homens à desobediência, para que pudesse ter misericórdia de todos. Romanos 11, 32. Aliás, tenho me esquecido disso noite após noite. Uso seu nome e endereço apenas para avisá-lo quando estou na cidade. Não ofereço nada para vender, não tento vender nada para você, não peço dinheiro. Quando venho à cidade, aviso se você está na minha lista de correspondência. Há apenas um amigo meu nesta região a quem compartilhei minha lista, e o recomendo 1000%, e se você estiver na minha lista, estará na lista dele, porque ele ensina o que eu ensino. E o nome dele é Freedom Belry. Então, você receberá notícias dele, mas ele não vai lhe vender nada. Ele não vai vender nada para você, nem pedir dinheiro, ele simplesmente lhe dirá onde está e quantos dias ficará aqui. Mas não uso seu nome e endereço para nenhum outro propósito, portanto, fique à vontade para me fornecer essas informações se desejar que eu lhe envie um aviso na próxima vez que eu vier à cidade. Uma pergunta de uma senhora da plateia. Onde posso comprar seus livros? Resposta. Minha querida, meus livros devem ser encontrados em todas as livrarias, pois a editora é ótima. Se você não encontrar o livro na hora que procurar, peça para que o encomendem com meu editor, cujo nome é Divorce. Ele fica em Los Angeles. Meus livros devem estar em todas as livrarias, pois ele tem uma boa equipe de vendas. Então, se não tiverem o livro em estoque, e eles não podem ter todos os livros em estoque, mas se você for a qualquer livraria, como a Books, Incorporated ou a Metaphysical Library, ou qualquer outra livraria desse tipo, e eles não o tiverem, você pode dizer que está disponível, e eles podem ligar para o editor, cujo nome é Divorce, e ele fica na região de Los Angeles. Até a próxima, obrigado. Agora, vamos entrar em silêncio.